Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E Emmanuel vem comentar na lição 70 do livro Pão Nosso, Elogios. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mas mal terminaram as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderia advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados que ouvem a revelação de Deus e lhes praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. O estudo de hoje está baseado no perigo que está por trás da atitude de elogiar e dos elogios mesmo, o que os elogios podem fazer, mexendo com o que é o nosso maior problema aqui na Terra, que é a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Esses três são os maiores problemas nossos aqui na Terra. E a gente tem que procurar sempre um meio termo, né, quando se vai falar de elogio, porque a gente pode observar que tanto um extremo como o outro são muito prejudiciais. Vou dar exemplos aqui, né? Por exemplo, na vida militar, a vida da caserna. Eu estive lá nas Forças Armadas durante um tempo da minha vida. E se costumava muito usar o termo assim, ó, pode ser melhor, quando a coisa estava muito boa. E se dizia isso na intenção mesmo de afirmar que, ó, quando fala que está muito bom, a pessoa relaxa. Então está sempre incentivando que a pessoa pode ser melhor. E a gente já sabendo disso, quando alguém falava pode ser melhor, a gente já entendia até como um elogio. Falava, pô, legal, mas pode ser melhor, para você nunca relaxar. Dependendo do rigor dessas palavras, você pode estar desanimando a pessoa que às vezes está querendo fazer de tudo e você está dizendo para ela que pode ser melhor. Ao mesmo tempo, a gente observou uma vez na nossa casa, na prática, o trabalho da obra social de pessoas muito dedicadas que abraçaram um determinado setor, e eu vou falar mais especificamente, até se eles estiverem ouvindo, né, vierem a ouvir o que eu estou falando, do bazar da nossa casa. Algumas pessoas abraçaram o bazar, e abraçaram o bazar com tanta competência, com tanto carinho e com tanta dedicação, que era um setor da casa que simplesmente não dava trabalho nenhum para a gente olhava e falava, está funcionando e funcionando muito bem. E pelo fato de a gente não ter feito referência nenhuma ao bazar, aqueles que trabalhavam lá achavam que estavam sendo preteridos por esse simples fato, porque queriam ouvir, assim como ouviam de vez em quando de outros setores, ouvir também relativo ao bazar. Mas a gente se limitava a falar, mas peraí, o bazar não tem o que falar do bazar, porque o bazar está sempre funcionando muito bem, a gente tem assistido, tem visto, mas a falta de pelo menos uma palavra de incentivo fazia com que aquelas pessoas desanimassem. Ao mesmo tempo, a gente observa o seguinte, que o elogio demasiado, ele tem um efeito muito nocivo. E aí eu pego emprestado aqui, né, um período da minha vida em que eu passei na maçonaria, e o local que eu frequentei, a loja que eu frequentei, onde fiz muitos amigos também, muitos irmãos que eu respeito todos e tenho um carinho muito grande por todos, durante a reunião que era feita, chegava um determinado momento que era aberto a todos fazerem uso da palavra, e a maioria das vezes a pessoa pegava a palavra apenas para elogiar alguém que estava fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação dele, decorrente do cargo que ele estava ocupando. E a gente começava a observar o quanto aquilo se tornava nocivo, porque a pessoa estava começando a desempenhar um determinado papel. Por exemplo, o meu papel, durante algum tempo, foi um papel que lá dentro se chama hospitaleiro.
E o hospitaleiro é aquele que cuida da parte do trabalho social. Então eu era responsável por estar levando para aprovação ou não do que ia ser feito com os recursos que a gente arrecadava para dar o destino a eles, para levar, né, para a escola, para levar para morador de rua, para levar para onde fosse aí o trabalho social. E estava fazendo nada mais, nada menos que a minha obrigação, mas o elogio demasiado, ele trazia e sempre traz problemas. Acontece principalmente com o médico. A gente vai prestar atenção depois no livro dos médios, quando se fala do perigo do elogio ao determinado trabalhador da lide espírita. O trecho que foi pego do Evangelho. O que acontece? Antes de ser feito o elogio a Maria, mãe do Cristo, e ontem eu ouvi uma companheira até durante o estudo que a gente estava fazendo, ela falando assim, né? Que glória, né? De Maria ter gerado do próprio ventre nada mais, nada menos que o Salvador. E elogio parecido com esse, logo em seguida vem Jesus e fala o seguinte: mas calma, alto lá, porque bem-aventurados são somente aqueles que ouvem a revelação e que praticam os seus ensinamentos. E é interessante que o elogio também tem uma coisa de danoso também, muito danoso. É porque normalmente aqueles que se dedicam com mais disciplina, com mais resignação e com mais até presença também ao seu trabalho, começam a ser elogiados, e o elogio faz com que quem está de fora comece a ver a gente achando que a gente é super-homem. Então as pessoas olham para uma figura como o Robson, como alguns dirigentes da casa, e falam: eles não têm problema nenhum, porque eles estão o tempo todo fazendo estudos, eles estão o tempo todo falando. E a gente vai levar aqui, vai fazer a lembrança aqui para vocês o seguinte, que normalmente essas pessoas que se aventuram a fazer esses trabalhos, elas são as mais expostas o tempo todo a provas e a testes. E de maneira que você, por ficar na vitrine o tempo todo, parece que tem pessoas que ficam o tempo todo se agarrando a qualquer detalhe. Ó, tá vendo? E fala um monte de coisa, mas olha o que ele faz. E na verdade ele é isso, olha o comportamento dele, procurando alguma coisa para denegrir a sua imagem, mas com a única intenção de te desmotivar e trazer de novo para o objetivo comum, que é aquele que não está fazendo nada ainda, né, que ainda está estacionado. Gente, isso vai ser comum para qualquer pessoa. Eu tenho um ciclo de amizades hoje que tenho alguns pastores evangélicos que são amigos, irmãos do meu coração. Tem padre, amigo meu, e a gente para conversar e todos são testados quando se dedicaram a abraçar essa tarefa. Todos são testados. Inclusive tem até novos amigos agora se formando em teologia também e se dedicando a essa tarefa. Por coincidência ou não, né? No meu ciclo de amizade hoje eu tenho bastante amigo nesse ramo aí, procurando fazer alguma coisa voltada agora para o lado do ser humano, voltada agora para o lado da religião. Então o que acontece? Vai chegar os testes, vai chegar os elogios, e a gente tem que tomar muito cuidado com os elogios. Como é que a gente faz para tomar cuidado com os elogios? Primeira coisa, que quando vai fazer as palestras aqui no meu caso pessoal, eu fico, não, peraí, eu tenho que estar procurando me renovar, eu tenho que estar procurando conhecer novos assuntos e não acreditar nunca que um determinado assunto esteja esgotado para mim, porque na verdade nenhum assunto da doutrina espírita ou do Evangelho de Jesus jamais vai estar esgotado. A gente aprende até com o próprio Emmanuel, né, esse autor desses livros que a gente está fazendo estudo, que ele pega um mesmo versículo da Bíblia, que ele às vezes traz 3, 4, 5 versões diferentes, interpretações diferentes, que não desmentem uma a outras interpretações, mas se completam. Pode ser interpretado dessa maneira, mas pode ser interpretado dessa maneira também, de maneira que, quando a gente começa a estudar o Emmanuel, a gente vai enriquecendo na gente até a capacidade de lidar com os versículos bíblicos. Então a gente tem que colocar na cabeça que o elogio pode estar chegando, mas que a gente precisa o tempo todo estar desenvolvendo na gente, estar estudando, estar procurando aprender novos valores, e principalmente um segredo aí que fica para aqueles que se interessarem em fazer essa parte que eu estou fazendo também, né, já há algum tempo. Todas as vezes que for fazer um estudo, a gente fecha os olhos e fala assim: Senhor Jesus, por favor, me ajude para que o meu ego nesse momento não fale mais alto, para que eu seja instrumento de vocês, para que eu fale aquilo que é o necessário, que é o útil, que é preciso para um determinado grupo. Assim a coisa flui.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.